Então, o Vander da Rosa, ele foi meu residente na Medicina Interna da Conceição e agora é residente de cardiologia lá no ICFUC, no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Se você quiser te apresentar melhor, Vander. Não, é isso aí. Eu fiz minha formação na UBRA, formei em 2016, aí acabei servindo aeronáutica depois de formado, né? Fiz a Medicina Interna no Conceição e agora estou então no R1 da cardiologia do Instituto. Quero agradecer a Letícia pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês, para a gente conversar um pouco então sobre a residência de cardiologia, né? Eu não sei se o que o pessoal que está assistindo quer fazer depois, né? Eu acho que imagino que a maioria deve ser para, não sei quais são as áreas que vai ser abordado, Leti, Vai mas ter endócrino, gastro, onco, isso. tá A bem. gente... Cardio não? O cardio. Então, assim, a gente vai conversar um pouco, fiquem bem à vontade para abrir o microfone, para me interromper, fazer pergunta durante a nossa conversa aqui. A gente vai tirando as dúvidas, vai esclarecendo um pouco como é que é a nossa rotina, né, na residência. Então tá, Leti, não sei como é que quer começar, fica bem... A gente podia começar o porquê tu ter escolhido fazer cardio, assim, porque tu chegou nesse mundo. A gente sabe que na medicina tem um monte de gente que entra querendo cardiologia, né? Eu acho que é uma área que todo mundo conhece, uma especialidade bem comum, assim. E na fisiologia a gente sabe que é tudo muito fechado na cardiologia. Sei lá, eu gostava muito de estudar, né? A hemodinâmica, enfim, todas as alterações cardíacas ali, eu acho um conteúdo que é bem interessante e cativa muito o estudante que está começando a estudar medicina, né? O que eu percebo, assim, que a experiência na faculdade, ela influencia muito na decisão de qual especialidade seguir, especialmente os professores, tá? O exemplo que a gente tem, assim, eu admiro aquele professor, quero ser como esse cara quando eu me formar, eu acho que isso influencia muito na decisão de seguir, de escolher a residência, né, depois da formação. Então, acho que bons exemplos, bons professores na faculdade influenciam bastante. E, claro, a preferência pessoal, a vivência de cada um, né? Eu, por exemplo, vivi muito com... Meu pai é cardiopata, então eu vivia, assim, vendo a figura do cardiologista, vendo, enfim, o que ele fazia de exames e sempre me interessei muito. Então, acho que a vivência, né, de cada um influencia bastante, mas eu acho que a figura de um professor, de um especialista durante a formação é bem decisiva, assim, para escolher também, na minha opinião, né? E considerando, assim, tudo que tu fez durante a faculdade, pensando na cardiologia, o quanto isso te influenciou, por exemplo, pesquisa, não sei, ambulatório, não sei o que tu fez. Como eu entrei querendo cardiologia já, eu direcionei um pouco a minha formação. Eu acho que, assim, a gente tem que fazer a medicina de uma forma generalista, a gente tem que aprender, dar o máximo na faculdade para aprender todas as áreas, que vai ser a única oportunidade de a gente, enfim, ginecologia, pediatria, radiologia, enfim, eu acho que a faculdade é o principal momento para a gente aprender esses assuntos e tem que se dedicar ao máximo a eles, não só focar, eu quero ser neurologista, eu só vou estudar neuro, né? Não é, acho que tem que aprofundar em todas as áreas, que vai ser a única oportunidade de a gente ter esse contato, né? Fazer uma base teórica muito boa, assim, e prática, enfim. Mas, assim, acho que eu fugi um pouco do tema, Leti, e a pergunta me esqueci. Não, tranquilo. Quanto, tipo, as coisas que tu fez na faculdade, Sim, perfeito. as coisas. E querendo ou não, a gente sempre acaba pendendo um pouco, né, para a área. Então, eu fiz muito estágio, assim, de inverno, de férias de inverno e férias de verão na cardiologia, no instituto, inclusive. E participei bastante de ambulatório de pesquisa também aqui no instituto, né? Eu fiquei 3 anos aqui no ambulatório de insuficiência cardíaca, que trabalhava com pacientes de pesquisa. Então, acho que a vivência, assim, tu tem que conhecer bem a área que tu vai escolher depois, né? Ver como é que é a rotina, ver como é que é os pacientes que tu vai trabalhar, então, para ver se realmente é aquilo que tu gosta, né? Então, acho que estágios, enfim, e eu acho que é uma oportunidade muito boa de ver se realmente é isso que tu vai querer depois, né? Ver como é que é a rotina do especialista, daquela área que tu vai escolher. Acho que isso é bem importante, fazer isso durante a faculdade para facilitar a tua decisão, né, no final, na tua formação. Né? E o quanto que o teu currículo contribuiu para tu chegar lá, assim, para conseguir passar e tudo?
Sim. A gente sabe que o currículo, na nota final, ele corresponde a 10%, né, da tua nota, da nota final. 90% é prova Uhum. teórica e 10% é o currículo. Querendo ou não, é um peso pequeno, assim, para definir, né? Claro que conta bastante nas especialidades concorridas, mas 10% acaba não influenciando tanto numa residência que tem maior número de vagas. Então, o currículo importa, sim, eu acho que a gente tem que fazer um bom currículo, aproveitar as oportunidades, mas, ao meu ver, o que define, assim, é a prova teórica, né? Uhum. Até o Instituto é uma das únicas residências de cardiologia que ainda tem entrevista, né? O Clínicas não tem, Santa Casa não tem, PUC não tem. O Uhum. Instituto ainda é uma que preserva a entrevista presencial com os candidatos, né? Então, tu levar um currículo bom, mostrar que tu fez estágio ali, enfim, isso acaba contando bastante. É um percentual pequeno da nota, mas querendo ou não, o pessoal lembra bastante, né? Acaba tendo uma influência boa quando tem um currículo, enfim, com estágios ali, com notas, né, da faculdade boas, né? Isso conta bastante, publicações, enfim. Eu acho que tem que aproveitar as oportunidades, né, que a faculdade nos Uhum. dá e fazer o melhor currículo possível. Mesmo sendo pequena a participação, acho que acaba contando bastante, assim, acho que vale a pena, né, fazer um bom currículo, se dedicar nessa parte também. E tu pode nos contar como é que foi? Ah, a senhora me perguntou se tu fez Assim, iniciação é, científica. nessa época do ambulatório de pesquisa do Instituto, eu fui convidado para fazer iniciação científica, eu estava no doutorando já da faculdade, e eu acabei recusando, tá? Por questão de carga horária, assim, era uma carga horária bem pesada, e como eu morava em Canoas, então o deslocamento era difícil, eu acabei não pegando naquela época, talvez de forma não, uma escolha não muito boa, assim, porque é importante, iniciação científica pesa bastante no currículo, mas quem tiver a oportunidade, acho que vale muito a pena, assim. E A Brenda perguntou, desculpa, pode falar. a Brenda perguntou se você quis cardio desde o início da faculdade. Sim, entrei querendo cardio, né? Eu até comentei que tive experiências na família, assim, acompanhei muito a rotina do meu pai, enfim, a vivência, muito contato com o cardiologista, então entrei querendo cardiologia. Até ao longo da faculdade, conhecendo melhor outras áreas, eu acabei pendendo um pouco para endócrino, pensei um pouco em pneumologia, muito porque, como eu comentei, tive excelentes professores nessas áreas que me influenciaram bastante. Eu admirava muito, né? Um professor que era Uhum. pneumologista, outro professor que era endócrino. Então tu acaba, será que não é essa área que eu quero escolher? Mas no final acabei caindo na cardiologia, né? Mesmo na interna também surgiu a dúvida de endócrino, mas quando tu começa a conhecer melhor a rotina, né, do endocrinologista, eu vi que não era aquilo lá que eu queria fazer, né, e Uhum. então segui a escolha lá desde o início, que era a cardiologia. E na cardio, então, falando um pouco da rotina, assim, o que tu vê que tem de possibilidade de procedimento, ou a vida como internista, ou de consultório, como é que seria, assim? Uhum. A cardiologia é uma área, eu acho que, assim, primeiramente, todo cardiologista tem que ser um bom clínico, né, os nossos pacientes são multicomórbidos, tem várias outras doenças, então é um clínico, né, um paciente, uma especialidade que abre um leque, assim, de pacientes que para a gente acompanhar muito grande. Então, a gente tem que saber muito a medicina interna, tá? Porque nossos pacientes acabam tendo bastante doenças fora da cardiologia e a gente também tem que dar atenção para elas, né? Uhum. Desculpa, Leite, a pergunta. Como é que tem as oportunidades de procedimento, que pode Sim. fazer? Então, principalmente, assim, a cardiologia, ela foca muito no atendimento ambulatorial, né? Mas tem áreas ali, enfim, dentro da cardiologia, especialmente a hemodinâmica e a eletrofisiologia, que acabam, enfim, focando muito em procedimentos, né? A hemodinâmica, cada vez mais, ela está crescendo, atualmente, assim, com procedimentos menos invasivos, com bons resultados. Então, a hemodinâmica é uma área que traz possibilidade de muito procedimento, inclusive agora com a troca valvar aórtica, a TAV, né, um procedimento que está em alta, Uhum. enfim, cateterismo cardíaco, esquerdo, direito, coronariano, enfim, são
basicamente, quer seguir uma vida só fazendo procedimentos em consultório, tu pode, né? Assim como a eletrofisiologia também, né? A questão de ablação de arritmias também está cada vez mais em alta, né? A ablação da fibrilação atrial também está vindo com bons resultados agora. Então, a eletrofisiologia e a hemodinâmica são duas áreas que, se tu quiser, tu consegue fazer muito procedimento, né, na cardiologia. E a parte clínica, né, que é o consultório, que é ver enfermaria, internar paciente, é outro lado da cardiologia, né, que aí, conforme a rotina que a pessoa quiser escolher, ela vai conseguir se adequar ao gosto ali, né. A Brenda perguntou aqui no chat se a medicina interna da Conceição foi boa, foi do sentido de dar essa base boa para cardio. Ah, com certeza, né. A medicina interna do Conceição é uma medicina muito rica, assim, em questão de aprendizado, de botar a mão na obra, enfim, de pegar a mão, né, no manejo de pacientes graves. E o que a gente vê aqui no Instituto, tá? Os professores te consideram já basicamente um especialista. Tu já fez medicina interna, então tu já é um médico com uma residência. Ninguém vai ficar pegando na tua mão, revisando coisas básicas de paciente. Eles estão ali para tirar dúvidas específicas, né, em relação à tua especialidade, a cardiologia. Ninguém vai ficar discutindo outras coisas assim do teu paciente. Então, tu fazer uma base boa na medicina interna, eu acho que é essencial, assim. Acho que vai facilitar muito a tua residência depois, né, a tua especialidade, enfim, depois da medicina interna. E, enfim, a Conceição dá muita mão pra gente em paciente grave, né? A gente sabe o sufoco que a gente passa lá com os pacientes, né? A gente acaba tendo bastante mão em intubação, em manejo de sepse, paciente grave, descompensação, é tudo com a gente, todos os residentes ali, né? Então a gente acaba pegando bastante experiência nisso e sem dúvida facilita muito para a residência que tu vai fazer depois. Tu acaba chegando assim, sem medo, né, de pegar um paciente grave, com uma experiência boa para manejar esses doentes. Até atendimento de parada, enfim, a UTI do Instituto, a gente acaba meio que vendo bastantes pacientes na rotina da UTI ali, então tu ter uma experiência, uma boa base nisso faz toda a diferença, né? Te deixa muito mais seguro e facilita muito a tua vida, assim. Então, nessa questão de, como eu falei, que não vai ter o preceptor do teu lado ali, pegando na tua mão, te ajudando, te ensinando, faz isso, faz aquilo, eu acho que fazer uma medicina interna boa, eu acho que facilita muito, né, a nossa vida depois. E nessa questão de pegar a mão, de manejar pacientes graves, o Conceição acho que foi excelente, assim. Aproveitando o gancho aqui, vocês estão me ouvindo? Perguntaram aqui pelo Forms se você sempre quis a residência no Instituto. Na verdade, eu fui conhecer bem as residências quando eu fui prestar a prova ali, né? Eu conhecia mais o Instituto, mas eu não sabia muito bem como é que eram as outras, até eu acabei fazendo... Vocês estão me ouvindo? Sim, só não estamos te vendo. Tá, pois é, caiu aqui, ó. Deixa eu ver. Bom, não sei o que deu aqui, né? Enfim, mas assim, eu acabei fazendo estágio no Clínicas para conhecer também a cardiologia ali, e o Instituto eu já conhecia, enfim, dos estágios que eu fiz ali, né? Então eu tinha uma ideia como que era, como que funcionava, mas... Agora deu. Então a gente sempre, quando eu prestei prova, eu fiz estágio no Clínicas, já conhecia então o Instituto, e eu e meu colega que também fez cardio, a gente sentou muitas vezes, falou com vários residentes das outras especialidades para ver qual a melhor. É muito difícil escolher, né? Tu vai passar 2 anos no hospital e vai ser a residência da tua vida, que tu vai fazer o resto da tua vida, então tem que ser uma boa formação. Então, pesando assim pontos positivos e pontos negativos, a gente ficou bem dividido assim entre Clínicas e Instituto, né? A gente gastou horas assim conversando, pensando, e acabei então optando pelo Instituto por pontos, por alguns detalhes assim que fazem a diferença na formação. Mas enfim, eu não quis desde o início, eu não sabia como é que eram as outras. Acho que vale olhar bem cada residência e ver qual que é o teu perfil. Não é que o Instituto seja melhor que o Clínica, seja melhor que uma residência particular, como
de um hospital particular como o Moinhos ou o Mãe de Deus. Eu acho que tem que ver tudo muito do teu perfil, né, de que tu quer fazer assim de formação e o que tu pensa no teu futuro também. Às vezes fazer num hospital particular como o Moinhos, Mãe de Deus, às vezes tu fica empregado lá trabalhando, né? Quem quer ficar em Porto Alegre, às vezes é uma oportunidade de já engatar, né, um trabalho pós-residência. Mas eu acabei optando pelo Instituto porque, enfim, é um hospital que tem assim um volume absurdo de pacientes, né? A gente pega uma mão muito boa, aprende bastante. Eu pensei mais na questão de pegar a experiência, assim, havia muitos casos, enfim, foquei mais nessa parte e acabei escolhendo o Instituto. E já foi a Simone, peraí, ela perguntou alguma coisa aqui. Não peguei informação, mas formaste na URGS, pensando que muitos recém-formados fazem plantões antes ou durante a residência. Teve algum conteúdo durante a faculdade que foi abordado de forma insuficiente, que tu sentiu falta para a prática médica? Qual conselho poderia nos dar a fim de driblar essa deficiência? Eu formei na UBRA, tá? Formei na UBRA em 2016. A gente sai, não sei como é que as outras faculdades, mas pelo que eu converso com todos os colegas da medicina interna, assim, a gente sai com muita deficiência na faculdade, né? Eu acho que a gente acaba pegando um conteúdo teórico bom na faculdade, mas a tua prática a gente acaba saindo muito fraco, com muitas inseguranças, né? E tu vai lapidar esse conhecimento na medicina interna. Isso é absurdo, assim, quando a gente vai comparar o médico que tu é no R1 da medicina interna e o médico que tu é no R2, né? O nosso conhecimento, o nosso crescimento como médico, tanto no manejo técnico quanto na relação médico-paciente, o teu crescimento na medicina interna é exponencial, assim. Então eu posso dizer que o aperfeiçoamento do teu conhecimento é na medicina interna. A gente sai com muita deficiência da faculdade, falta muitos detalhes, dose, isso a gente não sabe nada, sai sendo muito pouco dose, né? Primeiro plantão tem que fazer com um aplicativo no lado, porque tu não sabe prescrever um Plasil, um Dipirona, isso faz parte. O primeiro plantão é sempre assim, né? Nós fazia até aquela técnica, né? Vai prescrever um Buscopan, tu pergunta o peso do paciente, qual é o seu peso? Daí olha no aplicativo a dose, né? Só para conseguir garantir que está certo, mas isso todo mundo vai passar por isso. O primeiro plantão realmente é bem complicado, mas o segundo já é mais fácil, o terceiro já é mais fácil, e assim sucessivamente. E como eu falei, a medicina interna é o que vai lapidar assim, o teu conhecimento, te tornar um médico bem melhor, assim. A Brenda perguntou qual o melhor app. Eu usava muito, quando me formei, o Whitebook. Tá? Eu acho que tem muita informação ali, é fácil acesso, tu tem o conteúdo baixado no celular, não precisa de internet. Realmente quem vai fazer plantão aí, né, nos interiores. Então tem tudo na palma da tua mão, acho que é de fácil acesso e rápido acesso. Agora acabo usando mais o UpToDate, né, que é bem mais aprofundado e acho que com certeza melhor. Mas para iniciar, eu acho que o Whitebook quebra bastante o galho, assim. É mais direto. Usei bastante o Whitebook, E em relação à tua residência lá no CEPUC, quais são os pontos positivos e negativos que tu vê na residência lá? Então, deixa eu só trocar de lugar que tá acabando a bateria do celular. Assim, ó. Pontos positivos eu vou falar sem o microfone. Tá ouvindo bem, Leti? O pessoal tá ouvindo bem aí? Tá. Então, um pouco assim, atrasado, pontos positivos. Tá. Pontos positivos da residência, tá? Eu acho que o que mais diferencia o Instituto das outras residências de cardiologia é o volume de pacientes. É incomparável, assim, o volume de pacientes que a gente atende, tanto na emergência, quanto na internação, quanto nos ambulatórios. Tá? Isso eu acho que diferencia muito o Instituto das outras instituições. Não existe doença da cardiologia que tu não vai ver no Instituto. Tu vai ver tudo lá, tudo. Um dia da emergência, tipo um plantão de 12 ou 24 horas, tu vai ver BAVT, vai chegar 8 primárias, infarto com supra para primária, vai chegar todas as taquiarritmias que tu imaginar. Então, assim, ó, tu pega uma mão muito boa, tá? Na emergência. Isso eu acho o grande diferencial da residência. A nossa emergência é muito rica. Então, uma coisa que diferenciou muito, assim, quando a gente foi escolher instituto ou outras residências, a gente perguntou para os R2, assim, quantos marca-passos eles tinham passado, né?
Então, o R1 do Instituto tinha passado, tipo, 20 marca-passos. O R2 do outra residência tinha passado 1, sabe? Então, faz muita diferença. E a gente bota a mão na massa ali, sabe? Como eu falei, ninguém vai ficar do teu lado, tem que tocar, assim, e tu acaba pegando mão, assim, nesses pacientes. Vê muito volume de paciente, como eu falei. Os nossos ambulatórios também são muito ricos, né? Tem ambulatório de miocardiopatía hipertrófica, tem ambulatório de doenças congênitas. Eu acho que isso acaba enriquecendo muito, assim, nossa gama de doenças que a gente acaba estudando. Então, acho que esse é o grande ponto positivo, assim, do Instituto, né? A parte teórica também é muito boa, tem bastante aulas. Todo dia tem aula, né? Tem aula de eletro, tem aula de sessão de isquêmicos, tem aula de sessão cirúrgica, tem discussão de artigo, clube de revista, tem aulas teóricas que os nossos professores dão. Então, a parte teórica é bem rica também nessa questão. A nossa hemodinâmica é absurdamente grande, assim, então, como eu falei, a gente vai ver muito caso, né? Tem dia que, quando tá bombando ali, o pessoal faz 40, 60 cateterismos por dia. Então, tu vai ver tudo que é lesão coronariana, tudo que é tipo de tratamento. A questão cirúrgica do hospital também é bem grande, né? Pelo menos 6 cirurgias grandes são feitas todo dia no hospital. A unidade pós-operatória é muito boa. Então, enfim, é um hospital muito rico, né, nos pacientes cardiológicos. Acho que os pontos positivos são esses, assim. E os negativos? Negativos, uma questão é assim, como tem muito volume, a gente acaba tendo que tocar bastante, né? Tem que tocar bastante o serviço, não acaba discutindo muitos pacientes. Então, acaba sendo muita mão de obra, assim, às vezes, especialmente quando a emergência está muito cheia. Você não vai conseguir sentar com o preceptor, olhar o caso do início ao fim, ver, discutir. Às vezes, a gente tem que dar uma conduta meio um pontapé ali para tocar o serviço. Isso acaba sendo ruim, às vezes, né? Ponto negativo, mais os plantões são muito pesados, a carga horária acaba sendo muito grande, muito alta no R1. Então, a gente sofre bastante com isso, né? O nosso R1 é muito pesado, achei, tipo, 10 vezes pior que o da interna. Tá assim, né? Do que o R1 da Conceição? Isso, achei bem mais pesado, assim, mas não sei se ficou melhor que isso, enfim. Então isso acaba sugando, tu não consegue estudar pouco, assim, na R1, né? Isso acho que prejudica um pouco também, mas que nem o Conceição, assim, o R1 acaba sendo muito pesado e o R2 já fica muito tranquilo. Então, o R2 aqui na cardiologia é bem tranquilo também, tu consegue estudar bastante para as provas, né? Se tu vai fazer prova para R3. E outra coisa, outro ponto positivo da residência ali é que a nossa UTI falta um pouco de preceptoria, tá? Apesar de ser uma UTI cardiológica, os pacientes tendem a não ser tão graves como na medicina interna. Geralmente é paciente pós-infarto que está lá, o paciente está falando, está caminhando, então é bem mais tranquilo assim que uma UTI, por exemplo, de uma medicina interna, de um hospital geral. Mas quando tem pacientes graves ali, a gente acaba ficando um pouco limitado, sabe? Por ser um hospital também que é focado na cardiologia, a gente não tem tanta consultoria, não tem tanto especialista. Então, por isso que eu digo, a base da medicina interna faz toda a diferença, porque se o paciente, a gente tem ali basicamente nefrologista, neurologista e cirurgião vascular, assim, não tem muito mais outra coisa, sabe? Então tá tudo meio contigo, assim. Tem que correr atrás, fazer, né? Avaliar se vai conseguir fazer o exame ali, se tem que encaminhar o que vai fazer, enfim, se virar nos 30 ali como clínico, né? Tá. E como é que é o teu dia a dia lá, que tu falou que é bem mais pesado que a Conceição, assim, como é que funciona na semana? Isso varia conforme o mês que a gente está passando, né? No R1 a gente passa na internação, passa 4 meses na internação, passa na emergência, passa na UTI, passa na equipe de pré-operatório, passa na equipe de pós-operatório, passa na UTI pós-operatória. Então são bastante, passa na hemodinâmica, então são bastante áreas assim que a gente roda no R1.
No R2 tem mais áreas ainda, né? Áreas mais específicas como ergometria, cintilografia, enfim. Então, assim, o pior é emergência, UTI e internação, que a carga horária diária costuma ser 12 horas por dia. A equipe ali da internação é só um R1 e o chefe, né? E o teu preceptor. Então, tu acaba vendo sozinho ali de 8 a 14 pacientes todo dia. Aí tem que ver, prescrever, evoluir, ver sinais, passar o round. E junto, nessa rotina, tu acaba tendo os ambulatórios. Então, o dia de ambulatório é bem complicado, acaba atrasando tudo. Tu costuma ter 6 a 8 pacientes para atender em 2 horas no teu ambulatório. Então, é um ambulatório tocado também. Tu não consegue discutir todos os casos, né? Tu acaba discutindo os mais graves, tem que tomar umas condutas mais avançadas, assim, para discutir com o chefe. Mas a rotina acaba sendo pesada. E o que mais mata o R1, assim, que no R2 não tem, é o plantão da emergência, né? O plantão da emergência é um terror, assim, tu dorme muito pouco, como eu falei, é muito volume do paciente, então tu acaba descansando 1, 2 horas na noite, daí no outro dia tem toda a rotina de novo, sabe? Isso acaba pesando bastante, assim. O bom é que o R2 só faz plantão na UTI, que é um plantão bem mais tranquilo, sabe? Nem se compara com o plantão da emergência, assim. E como é que é para fazer plantão extra? Eu acho que no peso da Emer nem pensar, né? Mesmo da emergência, internação, assim, é difícil, sabe? Mas, por exemplo, o mês da hemodinâmica é bem mais tranquilo. Tu basicamente tem amanhã para ver os pacientes internados em hemodinâmica e detalhes, tu pode ou não, conforme tu interesse, acompanhar os exames, os cateterismos. Então, tu acaba tendo mais tempo livre, né? O mês da hemodinâmica, o mês do pré-operatório é mais tranquilo. Então, sempre dá para fazer alguma coisa, né? Sempre dá para fazer um plantão ou outro. Eu acabo fazendo pouco plantão por fora, faço realmente quando tá bem tranquilo, porque a nossa carga horária já é bem puxada e eu acho que a gente tem que, o tempo que tem livre, tem que aproveitar para aprender. O momento de aprender cardiologia é agora, né? Então, claro que tem a questão financeira, a questão de renda para, né, para manter as contas em dia, mas eu acho que o foco da residência, tu tem 2 anos ali para dar o teu máximo, para extrair, aprender o máximo que tu conseguir e fazer a tua formação o melhor possível, né? E depois que tu te formada e pensando no mercado de trabalho, assim, como é que é a demanda que existe na cardiologia? Tu tem alguma informação? Isso é um pouco, isso é o que desestimula um pouco a gente quando fala em cardiologia, né? Fala, mas tem muito cardiologista, daí vou eu lá fazer mais, né? Então, porque é uma residência que acaba tendo um número grande de vagas, né? Só no instituto forma 20 cardiologistas por ano, né? São 20 vagas, acaba formando bastante cardiologista, mas é aquela questão, assim, o cardiologista, ele pode fazer plantão em UTI, ele pode internar paciente, ele pode ter consultório, então, e é aquela questão, o cardiologista, a gente brinca que é o clínico do idoso, né? Qualquer pessoa, tá com pressão alta, vai pro cardiologista. Deu uma falta de ar, vai pro cardiologista. Tudo é o cardiologista, é o médico referência, assim, da pessoa mais idosa, né? Então, sempre vai ter paciente, sabe? Pode ter bastante cardiologista, sempre vai ter paciente, sempre vai ter pessoas procurando, assim. Então, eu acho que apesar de estar formando bastante, eu acho que vale a pena, é uma especialidade boa, tem bastante área para atuar, né? E assim, eu acho que os grandes centros acabam saturando, tipo Porto Alegre, eu acho que é bem saturado de cardiologista, mas tu bota o pé fora, tipo, qualquer cidade aqui vizinha sempre tem carência, assim, né? Sempre tá precisando, eu acho que apesar de ter bastante, eu acho que ainda tá valendo a pena. E em relação à remuneração financeira, assim, como é que é na área? O que eu observo é que em grandes centros, tipo Porto Alegre, até meus chefes ali, tu vê que eles não ganham tanto, assim, sabe? Acaba, quando tu pega também um hospital público, tu vê que o salário não é tão bom, né, numa cidade que tem um custo de vida mais alto. Mas o que eu observo é que no interior acaba ganhando bem ainda, sabe? Especialmente com consultório, né? Eu acho que acaba sendo uma remuneração bem atrativa, né? Não falando, claro, sem falar do quem faz hemodinâmica, quem faz eletrofísio, tira muita grana, né? Isso não dá nem para falar. Cada procedimento, enfim, é um retorno financeiro bem alto. Só que a grande questão é que o mercado de trabalho é bem fechado, né?
É difícil, tu acaba gastando, né, 2 anos ali a mais de formação depois da cardiologia. E é difícil, às vezes tu vê muito hemodinamicista trabalhando, fazendo plantão, assim, em emergência, né, porque não tem onde fazer cateterismo, então isso tem que ser bem estudado e bem avaliado, assim, para quem vai fazer. Mas é uma área que dá um retorno financeiro muito bom, mas eu acho que a cardiologia clínica ainda tá valendo a pena, eu espero. E em qual sub-área, assim, tu acha que falta mais cardiologista na sub-área? Pois é difícil falar, falta cardiologista, né? Eu acho que meio enchido, assim, se for ver. Difícil dizer, Leti. Não sei dizer, assim, qual que é a área mais carente. Eu acho que hoje em dia está crescendo muito a ressonância cardíaca, né? Cada vez mais está tendo à minha disposição, e eu acho que tem pouco cardiologista que sabe interpretar a ressonância cardíaca, né? Então, querendo ou não, acho que logo vai se tornar uma área de especialização atrativa para se fazer. Mas as outras, assim, eu acho que tá tudo meio... E que conselho tu daria para... Alguém abriu? Não. E que conselho tu daria para acadêmico que tem interesse em cardio? Sim, para fazer durante a graduação alguma coisa. Sim. Eu acho que, como eu falei, assim, eu acho que vale a pena fazer estágio nos hospitais para conhecer o serviço, né? Aproveitar o tempo livre, assim, para fazer nos hospitais que tu almeja entrar, assim, para conhecer como é que é a rotina, saber como é que é o serviço. E como eu falei, aproveitar ao máximo a faculdade, fazer uma boa formação em todas as áreas, né? Porque, querendo ou não, uma base boa vai fazer a diferença depois. Especialmente a medicina interna. Fazer uma boa medicina interna faz toda a diferença. Vai facilitar muito a tua vida, assim, no manejo dos pacientes. Eu acho que tem que ser esse o foco, assim, uma medicina interna boa, uma faculdade boa, né? Uma base teórica, assim, que vai te facilitar a vida no futuro. E tu, assim, tu não entrou direto, né? Tu fez aeronáutica antes. O quanto tu acha que isso mudou, assim, pra ti, que te ajudou, te prejudicou? Eu me formei, então, em 2017 eu fui para aeronáutica. Eu acabei segurando a vaga na medicina interna e aí fui prestar serviço militar já com a vaga garantida. Para mim foi excelente, eu gostei bastante do serviço militar, foi uma experiência de vida única, faria de novo, assim, tranquilamente, até ficaria mais tempo se não tivesse segurado a vaga, porque para mim foi uma experiência boa. Eu acho que me deu muita segurança para chegar na medicina interna já com uma experiência de trabalho, né? Eu fiquei na emergência do hospital militar, então acabei pegando uma mão boa, assim. Tinha especialistas, né, que me davam suporte. Então tu acaba pegando uma experiência, né? E tu chega bem mais tranquilo, assim, na medicina interna. Além disso, deu para juntar uma grana naquele ano. Então, no R1 da medicina interna, que acaba sendo puxado, eu não precisei fazer plantões fora, sabe? Eu consegui me dedicar para a residência mesmo. Então, eu sei que muita gente não gosta, né, do serviço militar, acha ruim, mas eu particularmente gostei de servir antes, acho que foi uma experiência boa, assim, e acho que vale a pena, tanto por questões financeiras, quanto para pegar a mão, não chegar tão cru na medicina interna, né? Foi bom. Deixa eu te perguntar, Wander, uma coisa dentro disso, assim, a gente andou conversando com residentes que serviram, mas no Exército, como é que funciona isso da aeronáutica, da Marinha, tu escolhe? Isso, na seleção lá, eles perguntam qual força, né, tu tem preferência de servir, e aí eles acabam tentando direcionar, assim. A aeronáutica e a marinha acaba sendo mais difícil porque são menos vagas, né, então eles selecionam, digamos, a aeronáutica no meu ano tinha 60 vagas, então passou daquilo ali já não vai mais, sabe? Eles acabam vendo experiência, quem tem residência, eles acabam, claro, puxando mais, né, para preencher as vagas, mas tu escolhe, não é uma autonomia 100%, mas tu dando preferência, eles acabam tentando te colocar onde tu quer ir, né? Então tem essa questão. A gente tem uma dúvida aqui no chat da Brenda, que é se houve dúvida em qual hospital tu ia fazer medicina interna. Qual hospital aqui?
que tu ia fazer medicina interna. Não entendi. Que eu fiz ou que eu ia fazer, como assim? Não, assim, se tu tinha, assim, eu poderia fazer no Conceição, poderia fazer no Clínicas, poderia fazer na PUC, meio. Como é que tu decidiu, assim? Entendi. A questão, basicamente, o que eu falei da cardiologia, assim, eu acho que eu acabei escolhendo Conceição porque é uma residência que tu acaba pegando muita mão em pacientes graves, né? Eu acho que tem bastante gente da URGS aqui, mas eu comparo muito clínicas com Conceição, né? A medicina interna, a gente sempre compara, é a rixa eterna, né? Mas tu vê que, por exemplo, teu paciente está internado lá no Clínicas, ele começa com dor torácica. Quem vai avaliar é o time de resposta rápida, né? Acho que é isso, né? Uhum. No Conceição vai ser tu, né? Então, tu acaba pegando uma mão boa para manejar intercorrências com teus pacientes. Eu acho que isso te dá uma mão, tira o teu medo de manejar pacientes graves, né? Os preceptores, tanto no Clínicas quanto no Conceição, são excelentes, são preceptores muito bons, né? Uhum. Enfim, eu acho que é difícil dizer assim, mas entre medicina interna, eu acho que eu escolheria o Clínicas no Conceição. Eu acho que atualmente são uma das melhores, assim, né, no estado para fazer medicina interna. E, enfim, não sei se eu respondi, se tem alguma coisa a mais que... Sim, a coisa da Brenda completa. E tem um fórum também que é boa noite. Gostaria de saber sobre fazer uma especialidade depois da formação em cardio. Se você acha que está ficando essencial ter um fellow também. Muito obrigada. Uhum. Eu particularmente não vou fazer, tá? Eu vou ficar na cardio geral, porque tu vai ver que a gente acaba saturando um pouco da residência. Tu trabalha muito, assim, ganha pouco, então tu vai cansando, sabe? Uhum. É que cada ano a mais de residência que tu faz, querendo ou não, pelo menos tu pensando na questão financeira, né? Não falando em que tu quer fazer. Cada ano de residência, tu querendo ou não, tu deixa de ganhar uns 300 mil reais, né? Se for colocar no papel, assim. Tendo que o salário da residência é 3 mil, né? E botando que tu vai ganhar, sei lá, de 20 a 30 mil por mês depois de formado, cada ano, querendo ou não, tu vai perder uma grana, né? Se tu fizer um ano a mais de residência. Então, tu tem que ver. Se, por exemplo, for fazer agora ecocardio, tá? Ecocardio virou 2 anos. Uhum. 2 anos a mais de residência, eu vou deixar de ganhar, se for ver, 600 mil reais. Tem que ver o prazo que eu vou demorar para tirar esse retorno financeiro. Então, tudo tem que ser analisado, assim. Eu acho que fellow vale a pena, tá? É um tempo mais curto, acaba te diferenciando, assim, né, dos demais colegas, acaba sendo algo a mais no teu currículo, e querendo ou não, quando tu vai disputar uma vaga, sei lá, num serviço, o fellow acaba diferenciando, assim. Então, acho que vale a pena, né? Se tiver vontade de fazer, eu acho que é algo que compensa. Mas a questão de fazer residência mais 2 anos, assim, tem que botar muito no peso da questão do retorno financeiro depois, e ver se realmente vale a pena, né? Não só fazer por ter algo a mais, assim. Claro, se tu quer ser um endocrinicista, quer ser um eletrofisiologista, claro, tem que ir atrás do que tu quer, né? Mas se tu vai fazer algo, assim, só para te diferenciar no mercado, eu acho que tem que colocar na ponta do papel que vale a pena, sabe? Uhum. Wander, a gente recebeu outra pergunta pelo Forms. Perguntaram assim: como acadêmicos da URGS, temos a possibilidade de fazer 2 estágios optativos fora do hospital, né? A KCPA. Para alguém que quer muito fazer cardio, em quais locais do país ou do estado você indicaria? Quem quer muito fazer cardio, Quer muito fazer cardio. eu acho que vale, se tiver a oportunidade, eu acho que vale muito a pena conhecer um serviço de São Paulo, né, o Dante, me fugiu agora o nome do outro, mas enfim, eu acho que vale a pena conhecer, que são as referências da cardiologia do Brasil, né, o Dante Pazanese, o outro hospital de São Paulo ali que me fugiu o nome, enfim, acho que vale a pena conhecer lá o serviço, tá? E bom, você, acho que é da URGS, né, o colega que perguntou ali, e eu acho que vale a pena conhecer o Instituto, tá? Que são os 2 serviços que eu ficaria em dúvida, assim, clínicas no Instituto, né, para fazer cardiologia. Então, acho que seriam os 2. Eu acho que você, como sendo da URGS, já deve conhecer como é que é o serviço de cardio do hospital ali, do Clínicas. Então, acho que vale a pena conhecer o Instituto, que é uma realidade bem diferente, né? É um hospital que atende SUS, mas é um hospital que é particular, então
recurso financeiro é bem diferente do que o Hospital Federal. A gente tem muita limitação por questões financeiras, tem que aprender às vezes fazer as coisas meio limitado, né? E eu vi que falaram ali o Incor, é isso aí. Então acho que vale a pena um serviço de São Paulo, e eu recomendo conhecer o Instituto, porque às vezes quando chega ali de paraquedas a realidade pode assustar um pouco, assim, que não é meio complicado, é bem diferente. Eu também saí do Conceição, Hospital Federal, a gente tinha muito recurso. Tu quer pedir uma ressonância, tu pede, pedir tomo, tu pede. No Instituto é bem diferente. Tem que colocar pesar questões financeiras, ver se vale a pena fazer internado, tempo de internação. Então, a gente acaba aprendendo a trabalhar muito também com o custo, assim, do sistema, né? Uhum. Eu tenho mais alguma do Forms, Vitor? Não? Se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, eu tenho só mais uma pergunta. Que citou que no ICFUC tem entrevista de seleção, né? Uhum. Como a gente não está acostumado com entrevista, tu pode contar um pouquinho como é que foi? O que eles conversaram contigo? Ou tu entregou os papéis e eles tentaram algo? Como é que foi? Não, foi bem tranquilo, assim, é um clima bem amigável, vamos dizer assim. A gente vai numa sala e acho que tinha 5 chefes lá, sentado, tu senta, eles filmam a entrevista, então já tem uma câmera no teu rosto na entrada, assim, tu acaba ficando meio inibido, mas é uma conversa bem descontraída, tá? Eles vão olhar teu currículo, vão fazer algumas perguntas em relação ao teu currículo, né? Vão perguntar o que tu conhece do serviço ali, geralmente. Essas perguntas básicas, né? Por que cardiologia, enfim. E acabam comentando alguma coisa do teu currículo. Me perguntaram que falaram que não pareceu amigável, né? Não, mas é bem de boa, tá? Vão perguntar onde é que tu fez medicina interna, onde é que tu fez faculdade. Mas, assim, ó, porque 10% da nota, tá? Acho que a entrevista aqui vale 0,7, o currículo 0,3, ou o contrário. Então, não vai influenciar muito. Se tu foi bem na prova, tu vai entrar de qualquer jeito, sabe? Mas dá um pouco de pressão, tem um pouco de medo, né? Tu vai estar na frente dos chefes ali, é tudo novo, né? Mas é bem tranquilo mesmo. É algo... Mais eles conversam entre eles, pouca pergunta, assim, é mais para ver quem tu é e não tem muito esquema. Mas é o único que faz o instituto, né? Os outros tá tudo acabando para tirar aquela avaliação subjetiva, né? Tornar cada vez menos subjetiva a nota dos candidatos, né? Não sei se vai ter ano que vem de novo, esse ano de novo, enfim. E uma coisa, eu não sei se tem doutorandos aqui na nossa... Ou são só a Leite é doutoranda. Mas assim, ó, a prova do instituto ela era famosa por ser específica da cardiologia, caía até obra de arte, assim. Então era uma prova bem difícil, questões bem específicas, e agora mudou no último ano, virou uma prova bem mais parecida com a prova do Clínicas, né? Então uma prova bem melhor de se fazer, assim. Isso foi algo que mudou e melhorou bastante, assim, a prova da residência, né? Que a prova antes era meio sem cabimento, assim, questões meio esdrúxulas, mas agora tá bem melhor. Temos mais uma pergunta pelo Forms. Como foi a preparação para R1 da MEI? Uhum. Assim, eu vou dizer que eu sempre fui bem dedicado assim, à faculdade, sempre estudei bastante desde o início, do primeiro semestre lá, dei muita monitoria, eu dei 9 semestres de monitoria, então acho que isso ajuda a consolidar bastante o conhecimento na faculdade. Então eu estudei bastante desde o primeiro ano da medicina, tá? E o último ano eu meio que aproveitei, assim, o último ano. Eu vou dizer que eu acabei não estudando muito no último ano, sempre mantive uma rotina de todo dia estudar um pouco, eu acho que isso é importante, a constância, né? Mas acabei não fazendo cursinho, não fiz médio curso, não fiz outras coisas, mas desde o início da faculdade eu fiz uma base boa, assim, teórica. Eu acho que isso valeu bastante a pena, assim. Mas, enfim, eu acho que quem tem possibilidade de fazer médio curso, eu recomendo, eu acho que acrescenta muito. Porque eu vejo, assim, pelos colegas que fizeram médio curso, querendo ou não, ele dá um conhecimento mais refinado de muitas coisas que não vê na faculdade. Né? Eu vi, assim, quando entrei na medicina interna, tinha uns assuntos, reumato, que foi muito fraco na minha faculdade, onco também foi fraco. Eu vi que quem fez, enfim, médio curso, mesmo meus colegas ali, acaba tendo um conhecimento melhor, assim, sobre isso, porque
o Medcurso é muito bom, é muito didático e acaba preenchendo, né, as lacunas que a faculdade deixa para trás, assim. Então, o que eu diria, tá? Eu acho que a constância e estudo desde o início da faculdade, consolidar bem o conhecimento e, claro, quem tem possibilidade de refinar esse conhecimento, né, nos últimos anos, vale a pena, né? Mas eu não me matei estudando, especialmente no último ano, assim, foi bem um ano que eu aproveitei o ano da formatura. Acho que é um momento único também que tem que ser aproveitado. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. É só para fazer uma comparação, assim, como foi a preparação para entrar no instituto? Daí aquela questão, né? No R1 da medicina interna, a gente acaba estudando pouco pela carga horária. Tu tá sempre cansado no R1, né? Acaba dormindo pouco, tem as festas lá mensais, né, do Conceição. Então, sempre, tipo, o R1 tu não estuda tanto. Tu aprende muito à beira-leito, tu aprende muito vendo o paciente, estudando um outro caso assim em casa, mas tu aprende muito na rotina. O R2 sobra muito mais tempo para tu estudar, tá? Eu falar a verdade que no R2 eu não estava tão motivado a entrar na residência agora. Eu estava bem na dúvida se eu trabalharia um ano e faria cardio depois ou se entraria direto. Então vou dizer que eu não estudei muito. A cardiologia, querendo ou não, é uma residência que tem bastante vagas, então a concorrência não é alta. Eu vou dizer que eu estudei pouco assim para a prova, tá? Não estudei muito, mas porque eu sabia que tinha bastante vaga e eu não tinha certeza se eu queria entrar na residência. Então eu levei e falei, vou fazer a prova, se eu entrar, acho que, né, vai ser boa, vou fazer a residência, terminar logo, né, a minha especialização. Mas também, se eu não passar, eu vou trabalhar mais um ano que vem me preparo, enfim. Mas comparando, assim, acho que eu poderia ter estudado bem mais, assim. Mas, como eu falei, tinha bastante vaga, então foi mais tranquilo, eu não fiquei tão pressionado. Diferente dos colegas da residência que queriam, por exemplo, endócrino, né? O pessoal se mata endócrino, e realmente tem que ser estudo pesado mesmo, porque são poucas vagas, né? É bem diferente. Escolher o lugar é bem difícil, eu acho que tem que ver muito qual é o perfil de cada um. Se tu chegar ali nos meus colegas dos R1s ali, de 20 R1s, eu acho que 15 não estão gostando da residência porque é muito puxado, sabe? É bem complicado, assim. Porque, é cansativo, tu já chega da medicina interna bem cansado e tu enfrenta uma carga horária muito grande, com aula toda noite, agora, né, com essa pandemia complicou tudo, é muita escala de plantão na UTI, plantão na emergência, tem dias que a gente tem 3 ambulatórios no dia, né, então acaba sendo bem puxado, mas a nossa esperança aí o nosso conforto é o R2, né, que melhora muito. Faz alguns 3 meses aí. 4. E assim, querendo ou não, olhando no início da residência para agora, a gente aprende muito, sabe? Apesar de não ter muito tempo assim para estar estudando em casa, enfim, o que a gente vê lá todo dia, a gente aprende, querendo ou não, tu vai aprender, sabe? Porque tu vai ver muito caso da mesma coisa, então, da mesma doença, enfim, tu vai aprender, sabe? Tu sai com uma mão muito boa assim na cardiologia. E outra coisa que eu quero falar, a gente atende também, tem o nosso ambulatório, que é 2 vezes na semana ali, que a gente vê pacientes geralmente do instituto, né? Pacientes mais graves, mais crônicos ali. E a gente tem o ambulatório da Santana também, que é um prédio aqui do lado do instituto, em que a gente atende pacientes encaminhados da UBS, né? O médico do posto encaminhou para o cardiologista. E a gente acaba atendendo esses pacientes, é uma primeira consulta, e é muito bacana, assim, sabe? Porque tu acaba pegando, às vezes, um idoso que chega ali num BAVT, né, com um escape de 30, falando contigo, e às vezes tu pega um eletro com uma inversão de onda T em V1, que foi encaminhado para o cardiologista. Então, tu pega coisas muito banais até coisas muito graves. Então, cada paciente que tu atende ali é uma surpresa, assim. Eu acho que é um ambulatório que enriquece muito, né? Tanto o nosso dia a dia, assim, do consultório. Tu vai pegar pacientes bem graves que vão chegar no teu consultório e pacientes bem com coisas não tão importantes, né, que exigem um especialista. Eu acho que o ambulatório da Santana enriquece muito a nossa formação, assim. É bem vida real. Exatamente.
Mas também eu acho que fica aberto para possíveis dúvidas. Se quiserem entrar em contato com a IF, eu encaminho o contato depois, tá, pessoal? Não fiquem bem à vontade. E eu acho que a gente não tem mais dúvidas para essa noite, por enquanto. Mas tô aberto, né, sempre a questões. E a gente queria te agradecer muito por ter aceito o convite. E sei que é correria, loucura pura CR1, né? Não, faz. Mas... É legal, é bom. No final a gente acaba agradecendo bastante, assim, porque a gente acaba aprendendo muito e, querendo ou não, tu convive muito com teus colegas, acaba sendo um ano bom no final. Acaba sofrendo junto com teus colegas, fazendo uma boa amizade, assim, passando aquele momento junto, então é bacana. É que deve ser estranho sair de novo, né? Exatamente. A gente sai mal acostumado do R2 da MEI, né? E cai de paraquedas no R1 da cardio, assim, que é bem pior. Isso é complicado. Mas a gente agradece muito, muito de verdade, Wander, em nome de toda a IF. E muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço o convite aí, foi um prazer.